Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu estou chegando com o prosseguimento do nosso projeto pedagógico campeão, aquele que tem o objetivo de turbinar a sua preparação para a prova do concurso da Polícia Militar de Pernambuco e a gente trabalhando firmes e fortes com a história de Pernambuco. Mais uma aula chegando aí, galera! Hoje a gente vai falar sobre a lavoura açucareira e a mão de obra escrava. Vamos apresentar as principais características daquela que foi a principal atividade econômica desenvolvida na capitania de Pernambuco ao longo dos primeiros séculos da colonização da América Portuguesa. E vamos falar também sobre a utilização da mão de obra escrava, as principais atividades onde esta mão de obra era utilizada. Vamos falar do tráfico negreiro. Enfim, vamos ter uma aula bastante produtiva. E no início dessa aula, meu amigo, minha amiga, você que está dando aquele apoio, que está dando aquele crédito para o canal Mestres da História, já vou pedindo para você deixar aquele joia, deixar aí aquele joinha, aquele gostei, porque isso é fundamental para a consolidação desta plataforma educativa, desta plataforma de cunho pedagógico que visa ajudar você na sua preparação para concursos públicos que contemplem história do Brasil. E hoje a gente trabalhando com história de Pernambuco, mais um tema fantástico, que não diz respeito só à história de Pernambuco, diz respeito também à história do Brasil. Afinal de contas, Pernambuco era a mais importante região econômica da América Portuguesa ao longo dos primeiros séculos da nossa colonização. E se você é novo aí, pessoal, você chegou, tá de bobeira por aqui? Não, você não está de bobeira não, você está aqui para se preparar para ter um grande desempenho no dia da prova. Então eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dá essa moralzinha aí, pessoal, ajuda a gente a crescer o nosso trabalho aqui no YouTube para que a gente possa disponibilizar mais aulas. E olha só, se essa aula tiver bastante visualização, se a gente tiver uma boa aprovação, eu prometo que trago mais aulas, hein? Vou trazer uma porção de aulas até a prova, viu? A gente vai fazer uma excelente preparação, não tenha dúvida disso. Vamos lá, vamos em frente, porque afinal de contas a única pessoa que ganhou dinheiro andando para trás foi o Michael Jackson, né? Mas ele já partiu dessa para uma melhor, então a gente tem que continuar ralando aqui. Vamos estudar sem perder tempo. Vamos começar falando sobre a colonização lusitana. A colonização da América Portuguesa se deu basicamente nos moldes metropolitanos. Então, a chamada América Portuguesa, nosso querido Brasil, teve uma colonização nos moldes mercantilistas. O que vem a ser o mercantilismo, professor? O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas empreendidos pelos estados modernos europeus no sentido de garantir lucratividade, garantir uma grande intervenção do Estado na economia, garantir uma balança comercial favorável através de práticas monopolistas, não é? Através da busca pela lucratividade. Então, olha só, a colonização da América Portuguesa visava como objetivo fundamental a grande lucratividade, a geração de lucros para a metrópole, lucros para Portugal. E essa lucratividade vai ser alcançada a partir do início da colonização efetiva deste território, com a implementação da economia açucareira. É a produção de cana-de-açúcar o produto que vai dar o destaque, vai dar o grande crescimento da exploração econômica do Brasil por parte de Portugal. E por que o açúcar, professor? Quais são os fatores que fizeram com que os portugueses
produzissem açúcar aqui no Brasil. Gente, qual que é o grande objetivo? O grande lance da colonização lusitana na América era buscar a lucratividade. Então, por isso que eles vão eleger o açúcar. Porque o açúcar era um produto com grande mercado consumidor. Na Europa, os portugueses já possuíam uma certa experiência, um certo know-how na produção de açúcar, já tinha uma expertise na produção de açúcar na Ilha da Madeira, na Ilha dos Açores, na Ilha de Cabo Verde. Então os portugueses sabiam que o açúcar tinha um grande mercado consumidor, ávido para comprá-lo na Europa. Os portugueses já tinham experiência. Os portugueses encontram no Brasil condições geográficas favoráveis, solo fértil do tipo Massapê, clima tropical úmido da região da zona da Mata Nordestina. E tem mais, financiamento da produção que era feita pelos banqueiros holandeses. Há um financiamento da produção açucareira exercida pelos comerciantes flamengos e batavos. Pronto, galera, caiu a sopa no mel. Juntou a fome com a vontade de comer, tá tudo daquele jeito, prontinho, tá tudo aí pronto para dar certo a produção de açúcar. Isso faz com que Pernambuco seja o principal centro de produção de açúcar das Américas. E quais são as características básicas dessa produção? Muito fácil saber. É só lembrar do MEL. É só lembrar deste acróstico. Nunca mais você vai esquecer. O M é de monocultura, ou seja, o cultivo de um único produto em larga escala, visando a exportação, visando o mercado internacional, utilizando de mão de obra escrava. Temos aí a escravidão como força de trabalho. E onde é que se dava o cultivo de cana-de-açúcar? Em grandes extensões de terra, chamadas de latifúndios. Pronto, aqui estão as características básicas do cultivo de cana-de-açúcar em Pernambuco. MEL, monocultura, exportação, escravidão e latifúndios. Não se esquecendo também da parceria financeira exercida pelos comerciantes flamengos e batavos, a galera lá das Províncias Unidas dos Países Baixos, os holandeses que vão financiar a produção, vão ser responsáveis pelo transporte, pelo refino e pela distribuição do produto na Europa. Pronto, aí estão as bases da colonização lusitana na América Portuguesa, ganhando um grande destaque para a capitania de Pernambuco. Pernambuco, a área mais rica do Brasil colonial aí nos primeiros tempos. Então nós temos a lavoura açucareira, que era uma atividade que proporcionou uma gigantesca lucratividade para a coroa portuguesa, para os senhores de engenho e também para os holandeses. Os holandeses também lucravam de maneira exponencial nesse processo. Os holandeses ficavam com cerca de 1/3 da produção. Aí os créditos holandeses, participação direta na lavoura açucareira. Os portugueses já tinham experiência no cultivo de cana-de-açúcar, encontraram condições geográficas favoráveis, a gente já falou, solo Massapê, clima tropical úmido, região, zona da Mata Nordestina. E também devemos lembrar que a economia açucareira também foi um importante agente de facilitador do povoamento. Então nós temos o estabelecimento de arraiais e vilas na América Portuguesa. A exemplo de Pernambuco, com o estabelecimento de algumas vilas, Igaraçu, Olinda, fundadas ali pelo nosso primeiro capitão, pelo primeiro donatário, primeiro capitão donatário de Pernambuco, Duarte Coelho Pereira. Então, olha só,
A produção açucareira, ao mesmo tempo que gerava uma grande lucratividade para a coroa portuguesa, também garantia o povoamento, a criação das primeiras vilas, os primeiros arraiais, garantindo aí a posse definitiva do território para a coroa portuguesa. As áreas principais que vão ter maior destaque neste contexto histórico são, indubitavelmente, as capitanias de Pernambuco e da Bahia de Todos os Santos. Pernambuco, grande destaque do ponto de vista econômico, por ser a principal área de produção de cana-de-açúcar, de produção de açúcar. E a Bahia, também uma importante área de produção de açúcar, né? Está no segundo lugar, medalha de prata. Mas a Bahia sediando a primeira capital do Brasil, Salvador, fundada em 1549 pelo primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Então, atenção, as duas principais áreas produtivas da América Portuguesa, século XVI, pela ordem, do ponto de vista econômico, Pernambuco e Bahia. Não se esquecer que a Bahia sediava a primeira capital brasileira. E é neste contexto histórico que a gente está falando, século XVI, século XVII, que nós temos a principal atividade econômica desenvolvida no Brasil. Qual é? Economia açucareira, professor. Fácil, fácil, fácil. Todo mundo sabe. O engenho é a unidade produtiva colonial. Importância do engenho, principal unidade produtiva colonial. E o que vem a ser o engenho? Vamos lá. O engenho colonial, pessoal, reunia, então, a Casa Grande. A Casa Grande é o núcleo administrativo, o local onde residia o senhor de engenho, a sua família, seus agregados e alguns empregados. A senzala era o local do confinamento escravo. Tínhamos ainda a capela, todo engenho apresentava uma capela, que era o espaço católico, o espaço das celebrações, das cerimônias religiosas. E tínhamos os canaviais e as áreas próprias para a produção do açúcar e seus derivados, tais como a rapadura, que é doce, mas não é mole não, e a cachaça, não pode faltar. Essa é de lei, hein, pessoal? Essa é de lei, meu amigo. Eita, coisa boa. Moenda, casa de purgar, caldeiras, as instalações para o beneficiamento da produção. Olha só, processo de beneficiamento da produção. Ou seja, onde a cana-de-açúcar era transformada em açúcar e seus derivados. Tá ok? Lembrando sempre que o engenho, que é a principal unidade de produção, que era de propriedade dos chamados senhores de engenho, que eram a elite colonial, a aristocracia rural, os senhores de engenho. O engenho colonial tem essas características: a monocultura agroexportadora e escravista. Vai se utilizar basicamente da mão de obra escrava. Porém, existem também trabalhadores livres, tais como artesãos e feitores. A gente, inclusive, já fez uma aula, já postamos uma aula relativa à sociedade colonial. Você deve se lembrar. Na nossa aula, nós falamos sobre o trabalho escravo, as principais atividades desempenhadas pelos escravos, os vários tipos, as várias modalidades de trabalho escravo, escravo de eito, escravo de ganho, escravos domésticos. Falamos também dos trabalhadores livres, do trabalho exercido por artesãos, pelos feitores. Muito bem. E temos também que relacionar a importância da agricultura de subsistência, porque, olha só, nem só de açúcar vivia a colonização de Pernambuco. Nós tínhamos a produção de gêneros agrícolas voltados para
o consumo próprio. É a chamada lavoura de subsistência ou agricultura de subsistência, cultivo, por exemplo, de mandioca, alimentação básica dos escravos. E por falar em escravos, existia a chamada brecha camponesa, que era o trabalho familiar escravo. Acontecia também quando alguns senhores de engenho deslocavam, geralmente, casais de escravos já idosos e que não estavam mais tão aptos ao trabalho mais intenso, o trabalho mais drástico, o trabalho mais pesado. Então, eles eram deslocados para atividades agrícolas, empreendendo pequenas roças. Então, essas eram roças camponesas exercidas pelos escravos que, posteriormente, comercializavam essa produção com os senhores, evidentemente que pagando preços módicos. Mas esta era uma brecha que existia no sistema escravista. Preste bem atenção, essa não era uma regra, esta era uma exceção à regra. Por isso que era chamado de brecha camponesa. Era o trabalho familiar escravo que possibilitava, inclusive, que essa família de escravos comercializasse um certo excedente da produção com o próprio senhor, proprietário da terra, o que poderia possibilitar um acúmulo de um certo pecúlio que, por sua vez, poderia ser utilizado na compra de cartas de alforrias. Mas eu volto a frisar, isto é uma exceção, não é uma regra. Por isso que é chamado de brecha camponesa. Porque qual era a regra? A regra era a utilização do trabalho escravo em atividades extremamente danosas para a saúde física dos indivíduos que estavam nessa condição de escravizados. Por falar na mão de obra escrava, pessoal, a mão de obra escrava predominou na economia açucareira. A mão de obra prioritária exercida nos duros trabalhos, não apenas nos canaviais, mas também nas instalações extremamente desumanas que eram os engenhos, as casas de purgar, as moendas, os locais de beneficiamento da cana-de-açúcar, que era transformada em açúcar e seus derivados. A princípio, houve a utilização de mão de obra escrava de origem indígena. Posteriormente, predominou a mão de obra escrava de origem africana. Por que isso aconteceu? Basicamente, nós podemos apresentar como fatores importantes a oposição da Igreja Católica em relação à escravização dos povos indígenas. A Igreja Católica, que era uma importante aliada do processo de colonização, uma importante aliada da coroa portuguesa, até porque tínhamos o regime de padroado, essa ligação, essa dependência da Igreja em relação ao Estado português. As ordens religiosas, as instituições eclesiásticas que vêm para Pernambuco vão se opor à escravização dos povos indígenas, com destaque para os padres da Companhia de Jesus, os padres jesuítas, que vão fazer uma oposição drástica à utilização dos índios na condição de trabalhadores escravizados. Outro aspecto que vai justificar a substituição da mão de obra escrava de origem nativa para mão de obra escrava de origem africana é a dificuldade no apresamento indígena e também o decréscimo populacional dos nativos por conta das inúmeras doenças que foram trazidas pelos colonizadores e que causavam uma sensível diminuição, uma sensível redução na população indígena. Outro aspecto importante é mencionar que o tráfico negreiro
é uma atividade importantíssima que gerou uma grande lucratividade para os traficantes portugueses e para a própria coroa portuguesa também, pessoal. A escravidão que não foi inventada pelos portugueses, mas foi aperfeiçoada por eles, tornou-se uma atividade extremamente lucrativa. A escravidão já existia na África, mas os portugueses vão potencializar essa escravidão, conduzindo aí milhões de pessoas, cerca de 5 milhões de pessoas que vêm para o Brasil. É lógico que não foram só os portugueses que trouxeram este contingente significativo de pessoas na condição de escravos, até porque o Brasil tornou-se independente em 1822 e manteve a escravidão por mais 66 anos, né? Manteve o tráfico negreiro até 1850, com a decretação da Lei Eusébio de Queiroz. Mas é inegável que nós tivemos a chamada diáspora africana, ou seja, a transmigração forçada de 10 milhões de pessoas da África para as Américas. O Brasil recebendo a metade desse contingente, pessoal. É uma cicatriz que não some nunca mais da pele do Brasil, né? Sem dúvida alguma. Tá bom? Então nós tivemos aqui a lucratividade do tráfico negreiro, uma atividade extremamente importante que fez parte da própria economia, da economia mercantilista portuguesa. E o próprio caráter hierárquico da sociedade portuguesa legitima também a escravidão. Perceba que para aumentar a lucratividade da colonização do Brasil, os portugueses precisavam necessariamente estabelecer o trabalho compulsório. Não podia ser trabalho livre. Não podia ser trabalho livre. Para garantir a maior lucratividade, tanto para os senhores de engenho quanto para as autoridades metropolitanas, era de fundamental importância que fossem utilizadas pessoas na condição de escravizados. Era o trabalho compulsório que foi exercido pelos africanos escravizados. O tráfico negreiro, pessoal, o tráfico negreiro foi uma atividade de importância vital para a acumulação de uma grande lucratividade para a coroa portuguesa. A chegada dos primeiros contingentes de africanos escravizados deu-se ainda no século XVI, com o desenvolvimento da lavoura açucareira. Nós temos a chegada dos primeiros contingentes de africanos escravizados ao Brasil, a Pernambuco também, ocorrendo o que eu acabei de mencionar agora há pouco, a chamada diáspora colonial, que é a transmigração, vou até escrever aqui, é a chamada transmigração forçada de cerca de 10 milhões de africanos que foram conduzidos nos infectos navios negreiros para as Américas. Esta é a diáspora colonial africana. É o intenso tráfico negreiro que movimentou as relações comerciais entre África, Europa e América, tendo o Brasil como um dos principais pontos de recepção desta mão de obra escravizada. Vamos acompanhar esta tabela, mostrando aqui o número de escravos em Pernambuco. Ao final do século XVI, 1584, entraram cerca de 15 mil escravos africanos em Pernambuco. Em 1600, 20 mil escravos em Pernambuco. 50 anos depois, 1650, 50 mil escravos em Pernambuco. Por aqui a gente já verifica
que Pernambuco foi, ao longo de sua formação histórica, um grande centro de recepção de mão de obra escrava. Até porque a principal atividade desenvolvida no Brasil até então, que era a economia açucareira, concentrava-se em Pernambuco. Portanto, Pernambuco é uma das principais portas de entrada de mão de obra escrava nas Américas. A agroindústria açucareira que se desenvolveu em Pernambuco assinalava as relações estabelecidas entre os senhores de engenho e os cultivadores de cana. Olha só, as relações entre qual é a diferença dos senhores de engenho e os cultivadores de cana? Os senhores de engenho eram fazendeiros mais bem capitalizados, aqueles que tinham em suas terras a principal unidade produtiva, que era o engenho, ou seja, tinham todas as instalações necessárias para a fabricação do açúcar. Já os cultivadores de cana não eram tão bem sucedidos assim. Por quê? Porque eles não tinham as instalações necessárias para a fabricação do açúcar. Sendo assim, eles eram obrigados a vender sua produção para os senhores de engenho ou utilizar as instalações dos senhores de engenho para a fabricação do açúcar e pagar uma quantia considerável pela utilização da casa de purgar, pela utilização das moendas, de todas as instalações necessárias para o beneficiamento da produção. Sem dúvida alguma, os cultivadores de cana eram explorados pelos senhores de engenho, que eram mais capitalizados, não é? Propriedades e áreas cultivadas e condições geográficas favoráveis garantiram uma grande produção de açúcar em Pernambuco. E outro aspecto importante é a disponibilidade de recursos. Não podemos nunca esquecer que havia investimento externo também na produção. Se a produção açucareira era uma atividade extremamente lucrativa, gerava uma grande lucratividade, ela era também uma atividade bastante cara. E era de fundamental importância o financiamento recebido do capital holandês, porque a instalação de um engenho não era nada fácil. Para a compra de escravos, para a compra das máquinas necessárias para a instalação da agroindústria açucareira, então, não eram todos que possuíam condições e não foram todos que garantiram essa grande lucratividade. Bom, a ocupação das terras pernambucanas no século XVI, XVII e XVIII foi garantida basicamente pela produção açucareira. O auge da produção, como sabemos, está ligado ao período correspondente aos séculos XVI e XVII. Beleza. A primeira estrutura produtiva implantada em terras pernambucanas e que vai garantir a ocupação efetiva desse território, logicamente, liga-se à economia açucareira. É o engenho. O engenho colonial vai garantir a ocupação definitiva das terras pernambucanas. Outra atividade que também vai ter uma importância muito grande, garantindo a sistematização do processo de colonização em Pernambuco, é a pecuária. A pecuária contribui para a interiorização da presença portuguesa em terras tupiniquins, em terras brasileiras. Inclusive, a pecuária, a princípio, vai se estabelecer junto ao litoral, junto à economia açucareira. Porém, aos poucos, nós temos uma expansão da criação de gado
que vai gradativamente ocupar as áreas do interior do território, vai se dirigir para a região do sertão, desencadeando um conjunto de conflitos contra os nativos, que ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros. Outro aspecto importante nessa expansão territorial nas terras pernambucanas são os conflitos entre os colonizadores portugueses e as várias nações tapuias que habitavam o interior do território, o sertão do Cariri, gerando a Guerra dos Bárbaros, que gerou genocídio desses povos tapuias. Aspecto aqui, expropriação e escravização indígena, porque existiam brechas na lei chamada Guerra Justa, que autorizava a escravização de nativos em algumas condições. Se os indígenas fossem contrários ao avanço da colonização, se os indígenas atacassem os colonos, por exemplo, eles poderiam ser escravizados ou poderiam, inclusive, ser exterminados. Foi o que aconteceu aí na Guerra dos Bárbaros. Temos expropriação do território desses povos indígenas para o avanço da pecuária e temos escravização indígena também. E temos outra característica, que foi a exploração da mão de obra escrava. Principal mão de obra utilizada nas várias atividades desenvolvidas em Pernambuco. A economia açucareira, mas também outras atividades. Muito bem. Vamos agora, pessoal, resolver algumas questões que caíram em concursos anteriores e são questões elaboradas pela banca UPE-NET e a UPE. Por que é importante a realização dessas questões? Porque você acaba verificando qual é a postura dessa banca ao tratar desses diferentes assuntos. Você fica habilitado, você fica já habituado a enfrentar esses assuntos aí e verificar a forma pela qual a banca costuma cobrar esses temas. Por exemplo, hoje a gente está falando da lavoura açucareira e da mão de obra escrava. Então vamos ver como é que a UPE-NET, aí a UPE, costuma cobrar sobre esses assuntos. Primeira questão, vamos conferir aqui, pessoal. Para Portugal, era fundamental ocupar as colônias para evitar conflitos com as nações inimigas e garantir a colonização. Apesar das dificuldades iniciais, terminou por implantar o sistema de capitanias hereditárias. Vamos grifar aqui esta parte importante do enunciado da questão. Era feita a doação da terra ao donatário, mas o poder continuava centralizado nas mãos do rei. No caso da capitania de Pernambuco, seria correto afirmar que... Então vamos lá, essa questão está falando sobre o início do processo de colonização das terras pernambucanas, fala sobre a criação do sistema de capitanias hereditárias, que aconteceu lá em 1534, quando o rei de Portugal, Dom João III, resolveu dar início a uma colonização efetiva das terras brasileiras, transferindo para a iniciativa privada a tarefa de colonizar essas terras. São escolhidos os fidalgos portugueses que vêm para cá e vão investir o seu próprio capital nesta árdua tarefa, neste empreendimento econômico. Em relação à capitania de Pernambuco, foi o donatário Duarte Coelho Pereira o primeiro responsável a dar início à colonização desse território. Vamos lá, o que é correto afirmar aí? Alternativa A. Juntamente com as capitanias de São Vicente e do Maranhão, foram as mais lucrativas. Bom, você já verificou numa aula nossa sobre as capitanias
a capitania de Pernambuco, onde nós falamos que Pernambuco foi, juntamente com São Vicente, as duas únicas capitanias que obtiveram êxito, tiveram sucesso no início da colonização lá no século XVI. Aqui fala de capitania do Maranhão. Então, essa alternativa nós vamos excluir, porque ela está incorreta. Deixa quieto essa alternativa A. Letra B. Seu donatário não conseguiu ocupar a capitania, sendo obrigado a retornar a Portugal e a desistir da ocupação. Não, Duarte Coelho Pereira teve um grande resultado, é o que melhor se saiu na colonização das capitanias hereditárias. Também vamos eliminando essa alternativa B. Alternativa C. Conseguiu prosperar, destacando-se pela produção de açúcar. Beleza, tranquilo, é essa a alternativa correta. Muito bem. Alternativa C. C de concurso que você vai ser aprovado. Duarte Coelho Pereira, o primeiro donatário da capitania de Pernambuco, conseguiu sucesso no seu empreendimento por conta do sucesso da economia açucareira, produção de açúcar. Alternativa D. Foi ocupada inicialmente por invasores franceses, apesar da luta de seu donatário para expulsá-los. Não, já acabamos de dizer que Duarte Coelho teve um grande desempenho à frente da administração da capitania de Pernambuco. E a alternativa E, seu donatário se dedicou ao cultivo de algodão e do açúcar, terminando-se um dos centros culturais da colônia no século XVI, tornando-se um dos centros culturais na colônia no século XVI. Errado, pessoal. Duarte Coelho destacou-se na produção de açúcar, não de algodão. E outro aspecto, Pernambuco vai se tornar um centro cultural durante a fase do domínio holandês. Lembra o domínio holandês? De 1630 até 1654, sobretudo durante a fase da administração de Maurício de Nassau. É isso aí, de 1637 a 1644, quando tivemos grandes investimentos culturais no Recife. Vamos para a segunda questão. Olha só. Mais uma questão da IAUPE. Essa aqui, para o concurso da Guarda Municipal de Garanhuns. Sobre a colonização lusitana no Brasil, assinale a alternativa correta. Primeira alternativa, letra A. A América Portuguesa foi explorada nos moldes do mercantilismo, em voga na Europa, com grande controle do Estado sobre a economia, com a busca da manutenção de uma balança comercial favorável através de práticas protecionistas e monopolistas. Verdade. Correta afirmação, pessoal. Verdadeiro aqui, ó. Alternativa A está correta. Vamos assinalar, então, a alternativa letra A. Deixa eu marcar aqui, ó. Pronto. Agora sim. Alternativa B. Durante o período de 1500 a 1530, a colonização visou dinamizar investimentos holandeses no plantio de cana-de-açúcar. Olha só, muito cuidado aqui, ó. Pegadinha na área aqui, pessoal. Presta atenção, campo minado à frente. Essa alternativa aqui é falsa. Por quê? O período que vai de 1500 até 1530 é chamado de período pré-colonial. Período pré-colonial, não teve colonização efetiva nessa época. Portugal se limitou a enviar expedições de reconhecimento e expedições de defesa do território. Além disso, Portugal também dedicou-se à exploração do pau-brasil nas feitorias, aqueles entrepostos instalados na costa. E os portugueses utilizaram-se também da mão de obra indígena através do escambo, da troca do trabalho indígena por alguns
algumas quinquilharias, algumas bugigangas que eram entregues aos índios, como espelhos, objetos metálicos também. Esta fase não tem colonização ainda, pessoal. A colonização só tem início efetivamente a partir de 1530, com o envio da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, e 1534, com a criação das capitanias hereditárias, como a capitania de Pernambuco, que foi doada ao fidalgo Duarte Coelho. Então aqui está falando do período colonial e dizendo que os holandeses já nessa época faziam investimento no cultivo de cana-de-açúcar. Não, porque nessa época não temos ainda o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil. Ele só vai ter início após a criação das capitanias hereditárias. Alternativa C. Portugal colonizou as novas terras nos moldes feudais, priorizando o trabalho assalariado na extração do pau-brasil. Tudo errado, pessoal. Portugal priorizou a exploração econômica da América Portuguesa nos moldes mercantilistas. Durante a fase do período pré-colonial, quando tivemos a extração de pau-brasil, a mão de obra utilizada era indígena, escambo, era troca, trabalho livre. Alternativa D. Para que a extração do pau-brasil pudesse ser devidamente regulamentada, Espanha e Portugal assinaram o Tratado de Tordesilhas. Absurdo, né, pessoal? Porque o Tratado de Tordesilhas, firmado entre as coroas ibéricas no ano de 1494, determinava a divisão do Novo Mundo. Divisão do Novo Mundo, né, das terras, entre aspas, descobertas e por descobrir, entre portugueses e espanhóis. E a alternativa E. Os minérios, em especial o ouro, foram extraídos em grandes quantidades no período pré-colonial para atender aos pleitos do mercado externo. Claro que não, gente. Já falamos, no período pré-colonial temos extração de pau-brasil, não existe colonização efetiva ainda nessa época. E a extração de ouro no Brasil ocorreu 300 anos depois, é no século XVIII. Né? Aconteceu 200 anos depois, para sermos mais exatos, né? Século XVIII. Os portugueses chegam no último ano do século XV, em 1500. A descoberta de ouro se dá em 1693, lá em Minas Gerais. É finalzinho do século XVII, mas o século XVIII é o século da mineração. Vamos em frente, mais uma questão padrão e a UPE, concurso da Guarda Municipal. Sobre a Guerra dos Mascates, é incorreto afirmar. Bom, uma questão aqui sobre a Guerra dos Mascates. Mas vamos responder aqui, pessoal. Resultou na revolta dos olindenses mascates contra os comerciantes lusitanos de Recife, que exploravam o pau-brasil. Poxa, essa aqui está incorreta, não tem nada a ver, né? A Guerra dos Mascates é um conflito político-militar que aconteceu no começo do século XVIII. A gente inclusive já fez essa questão, já estudamos esse assunto, a Guerra dos Mascates, 1710, 1711, Olinda versus Recife. Essa aqui está incorreta porque fala de pau-brasil. Ela tem a ver com o contexto histórico da elevação de Recife à condição de vila, contrariando os interesses de Olinda. Alternativa B, os ânimos se tornaram acirrados quando o governador Sebastião Castro e Caldas mandou levantar um pelourinho em Recife, elevando a cidade à condição de vila independente com governo municipal próprio. Correta afirmação. C. Recife foi invadido e o pelourinho destruído a mando das milícias de Olinda. Correto. Os recifenses reagiram com a ajuda do capitão-mor da Paraíba, João de Matos, também correto. E letra E, em 1711, o governo português reprimiu duramente os revoltosos
condenando uma das principais lideranças de Olinda, Bernardo Vieira de Mello, e outros líderes ao exílio. Correto também. Agora sim, uma questão relativa ao tema que a gente está estudando aqui, que diz respeito à lavoura açucareira e também à mão de obra escrava. Mais uma padrão UPE-NET e a UPE. O processo de ocupação das terras em Pernambuco deve ser trabalhado com o aluno do ensino fundamental através de algumas características importantes, como, primeiro, a fixação do homem na terra em torno da primeira estrutura produtiva da capitania. Qual é a primeira estrutura produtiva da capitania de Pernambuco? O engenho, a produção de açúcar. Essa afirmação é correta, afirmação verdadeira. Vamos então marcar a primeira afirmação é correta. Segunda afirmação, o processo de interiorização da ocupação das terras ocorreu devido à pecuária, contexto dos séculos 17 e 18. Sim, gerou inclusive a Guerra dos Bárbaros. Afirmação verdadeira. Terceiro item. A expulsão, a submissão e a escravidão dos índios para a ocupação de glebas cada vez maiores da capitania. Sim, ocorreu também com a expansão tanto da atividade agrícola, com a expansão da estrutura produtiva do engenho, quanto com a expansão da pecuária, promoveu a desapropriação das terras indígenas, a expropriação das terras indígenas e também gerou escravidão dos índios para o estabelecimento dessas glebas. Ok, verdadeira afirmação 3 também. Vamos colocar aqui, ó, afirmação verdadeira. Quarta afirmação. A utilização da mão de obra do africano escravizado, uma característica fundamental da colonização de Pernambuco. Verdadeiro. É o tema da nossa aula, mão de obra escrava, que foi utilizada em Pernambuco. Ok, verdadeira afirmação. Então, todas estão corretas. 1, 2, 3 e 4. Correto, então, letra E de Edenilson, este locutor que vos fala. Muito bem, pessoal. O caminho do sucesso, por vezes, nem sempre será fácil. Mas se você decidir ir em busca do tão sonhado lugar ao sol, pode ter certeza que com dedicação, assertividade, coragem e perseverança, inevitavelmente sua hora chegará e você será vitorioso, o seu esforço será recompensado. Vamos buscar essa aprovação no concurso da PMPE 2018. Estou junto com você, estamos juntos nessa empreitada. Vamos para cima. Pessoal, não se esqueça de deixar o seu joinha aí e de se inscrever no canal. E se inscreva também no canal do LAC Concursos, o nosso parceiro neste projeto pedagógico desenvolvido aqui no YouTube. Um grande abraço a todos e eu volto, hein? Tem novas aulas que a gente vai trazer proximamente. Um grande abraço. Tchau, tchau.